Como vai, povo? 100%. 100% alvos da graça, da misericórdia, do amor de Deus em Cristo Jesus. Quero te convidar, nessa quinta-feira, para nós abrirmos a palavra do Senhor, lá no livro do profeta Isaías. Nós leremos capítulo 35. Nós vamos do primeiro versículo até o versículo 10, ou seja, todo o capítulo 35 do livro do profeta Isaías. Diz assim a palavra do Senhor: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como um narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e do Sarão. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como os cervos, e a língua dos mudos cantará. Pois as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Oremos. Senhor nosso Deus, agora nesse instante, meu Pai, nós recorremos a Ti mais uma vez, te pedindo, Senhor, que Tu, Senhor, venha nos iluminar a respeito desta passagem e que nós possamos ser tratados e abençoados por Ti. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa semana tive uma experiência e dividi isso com a Andréia, né? Nós estávamos passando juntos em frente ao hospital que hoje está desativado, né? O Hospital Iguaçu, ali no centro de Nova Iguaçu. E aí me recordei, né, do que me aconteceu quando ainda tinha 12 anos de idade. Sofri um acidente, fui atropelado e tive fraturas múltiplas, né, no corpo. Precisei ficar internado e passar por uma cirurgia muito delicada. Foi preciso colocar platina e isso demandou muito tempo, né, de internação naquele hospital. Eu fiquei ali 15 dias e ainda hoje chamo isso de muito tempo. Depois de tantos anos, né, e ano que vem eu vou estar completando 50 anos, aqueles dias foram dias muito marcantes, né, porque foi a sensação de estar fora do lugar, estar fora de casa, de ser arrancado do meu cotidiano. Apesar de ter apenas 12 anos, tudo isso era muito latente, né? A ideia de ter sido arrancado do meio da família, arrancado do convívio dos amigos, arrancado da escola. Aquele ano foi um ano letivo que eu perdi, porque depois ainda precisei de um ano inteiro, após esses 15 dias, para me recuperar plenamente daquelas lesões que sofri. Enfim, eu digo tudo isso para justificar, né, o tema desse sermão.
tema do sermão hoje é de volta para casa. Quando a gente pensa sobre se sentir fora do lugar, se sentir fora de casa, muitas vezes isso nos acontece mesmo quando nós estamos residindo no mesmo endereço. Ainda assim podemos estar sendo visitados por essa sensação de angústia, né? Essa sensação de tristeza. Aí eu me lembro, né, de uma obra que li há muitos anos, né, de Graciliano Ramos, que tem como título justamente essa palavra, né, angústia. E nesse livro isso é muito marcante na vida do personagem principal, Luiz da Silva, um nordestino, né, que tentou a vida aqui no Rio de Janeiro, depois ele volta para o Nordeste, aí todo o enredo da história se dá ali. Um homem que se viu vítima da sua própria condição, e aí a primeira parte do livro, né, o autor mostra isso porque ele trata sobre a infância desse personagem, a infância pobre, a infância de dificuldades, a infância problemática, né? O personagem Luiz da Silva é um homem insatisfeito com o seu presente. Ele é funcionário público, ganha aquilo necessário para sobreviver. Naquela época, ser funcionário público era ganhar apenas para sobreviver. Isso também era motivo de insatisfação. Quer dizer, ele não era um homem satisfeito com a sua condição. Nada que acontecia a ele no presente era satisfatório, mas justamente por isso, porque ele só conseguia olhar para o seu passado, ele só olhava para o passado, as amarguras, né, remoendo as memórias amarguradas, alimentando pessimismo sobre si e o mundo em geral. Surgem lembranças de uma infância com afetos problemáticos, problema na área profissional, problema na área sexual, baixa autoestima por tudo isso. Essa frustração abala todo o encanto da sua existência. Com respeito às relações com as coisas exteriores e interiores, ele se mostra um homem pessimista e derrotado. Bom, nós estamos falando, estou usando o exemplo do livro para falar sobre esse personagem pintado pelo autor, para falar sobre essas pessoas que vivem fora do lugar, porque vivem marcados pelo passado. Então não vivem o presente, não há possibilidade de habitar o presente, porque o passado compromete a vida de maneira determinante. Aí, voltando para o texto, o profeta está tratando o povo, um povo que passa pelo cativeiro, passa pela dificuldade, ele passa por esse momento onde ele foi arrancado da sua terra, do seu lugar, da sua casa, das relações, da sua identidade, né? E aí, essa experiência, ela poderia ser determinante, a experiência do cativeiro. Mas aí o profeta visita o povo, anunciando que o operar de Deus iria resgatar o povo dessa condição. E aí esse é o texto que nós acabamos de ler, essa profecia. Que é uma profecia que era para o povo naquele momento, mas é uma profecia messiânica que se cumpre na pessoa do Cristo e fala sobre a própria condição da existência humana afastada de Deus. Essa condição de um homem afastado de Deus por conta do pecado, quer dizer, um homem que se sente frustrado, que se sente incompetente, incapaz de dar jeito, de dar solução, de achar um caminho, de achar respostas, de tentar e não conseguir, de depositar as suas esperanças onde não há possibilidade de esperança. E aí é interessante, porque o profeta vai tratar isso. E eu gostaria de, nessa noite, mostrar para os irmãos que a proposta de Deus é uma proposta para nós deixarmos esse lugar estranho,
e possamos voltar para casa. Essa sensação de sentir em casa, sentir na sua terra, no seu lar, onde tudo faz sentido, onde tudo é história, onde tudo se organiza. Por isso que a gente se sente bem e deve se sentir bem no nosso lar, na nossa casa. A nossa casa precisa ser esse lugar de conforto. E é nesse sentido que eu uso essa expressão. Bom, o profeta está falando do povo que voltaria para casa, que voltaria para sua terra, que deixaria um lugar estranho. E como seria essa volta? Seria estar em casa, mas ainda enfermo? Seria estar em casa, mas o presente comprometido pelo que havia acontecido no passado? Não. De volta para casa é uma sensação boa, proporcionada por Deus, quando Ele mesmo faz com que a realidade volte a ser motivo de alegria. E aí eu quero dividir com os irmãos os 2 primeiros versículos, quando ele diz: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria, exultará. Deu-se lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Aí é muito interessante, por quê? Porque ele está falando sobre um Deus que nos trata de forma que a relação com tudo que é exterior é consertada, é mudada. A gente consegue olhar em nosso entorno e percebermos as oportunidades que se apresentam a partir do operar de Deus. A gente olha e não vê deserto, não é mais deserto que a gente vê. A gente olha e não vê traição, a gente não olha e vê inimigos, a gente olha e vê possibilidades, a gente vê campo fértil, a gente vê campo florido, a gente vê perspectiva de futuro, a gente vê fertilidade. A vida não é estéril. A vida, a relação que a gente tem com as coisas exteriores é essa. É de alguém que olha para fora e vê no mundo possibilidades. Olha para o mundo e vê fertilidade. Lugar para lançar semente, para cultivar, para ver nascer, para ver florescer, para ver dar fruto e colher esses frutos. Esse é um operar de Deus, sabe? Independente do meu passado, do teu passado, independente do que nós experimentamos, independente do que o povo estava experimentando ali, o Senhor nos visita nessa quinta-feira para dizer para nós hoje novamente: gente, Deus é aquele que nos cura, que nos traz de volta para casa, que nos devolve esse sentimento a respeito da vida, de que ela é boa. Agora, também com respeito às questões interiores, né? Quer dizer, o mundo à nossa volta já não é mais o deserto, o lugar do espinheiro, o lugar da decepção, da tristeza, da traição, do engano, da opressão, da injustiça, mas é o lugar das possibilidades, né? Do Líbano, que cresce, daquela árvore maravilhosa, que dá fruto, que dá flores, aquela paisagem que enche o nosso coração de júbilo. E são as palavras que ele utiliza aqui: exultará e florescerá. A vida precisa ser assim, né? O deserto e a terra se alegrarão. É isso que Deus opera na minha vida, na tua, trazendo alegria, devolvendo, fazendo com que a gente possa exultar com as coisas que estão à nossa volta, com a vida que se apresenta diante de nós. Agora, com respeito às questões interiores, né, de volta para casa, essa sensação boa proporcionada por Deus
quando nós nos percebemos sarados, curados. Aí são os versos 3 a 6, quando ele agora se volta para as questões interiores. Ele diz assim: fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes, aquelas mãos que não têm mais força para trabalhar, para fazer, para operar. São mãos, e mãos são símbolos, né, do trabalho humano, do operar humano, do exercício das funções humanas para trabalhar as coisas, para trabalhar o mundo. Capacidade de transformar, de melhorar, de consertar. Ele diz assim: fortalecei as mãos frouxas, que já não tinham mais capacidade de fazer, de operar. Aí ele fala: firmai os joelhos vacilantes, ou seja, o símbolo, o joelho vacilante, é o símbolo das pernas que não servem mais para locomoção, e elas foram criadas para isso. Elas são vacilantes, elas não querem dar o próximo passo, elas não acreditam no próximo passo, elas estão sem força, sem condição. Aí ele diz que o próprio Deus é aquele que nos chama, curando as nossas mãos, curando as nossas pernas. E ele diz assim: dizei aos desalentados de coração, os tomados pela angústia, pela falta de esperança, onde a tristeza é a sua casa, fez da decepção o seu endereço. Aí diz assim: dizei a eles, sede fortes e não temais. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Ele que vai nos salvar, Ele que fortalece as nossas mãos, enche as nossas mãos de capacidade de fazer, de operar, de transformar, de tocar, de mudar. As nossas pernas fortalecidas para a caminhada. Versículo 5: então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, e os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. Que maravilha! Irmãos, lá em Mateus, no capítulo 11, no verso 5, quando João Batista está na masmorra, ele é tomado por uma angústia tão grande que ele manda os seus discípulos em busca de Jesus para perguntar se era ele mesmo o Messias. Jesus responde a João Batista usando essa passagem: diga a ele que os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, e aos pobres é pregado e anunciado o reino de Deus. E aí já não se fala mais de João Batista, né? Aquela palavra é definitiva, aquela palavra restaura o profeta. O profeta está na masmorra, mas é socorrido por Cristo, é abençoado por essa palavra. É o Cristo andando entre os homens, é o Cristo que veio na nossa direção, Ele que veio sarar a cegueira dos nossos olhos, foi Ele que veio tocar os nossos ouvidos para que nós pudéssemos escutar o som da vida, percebermos os sons maravilhosos. Foi Ele que tocou na nossa língua e fez a gente que era mudo, que era preso dentro da gente mesmo, que era incapaz de uma nota musical, de um louvor, de uma expressão de arte, de beleza, de nós cantarmos. Foi Ele que nos curou. Nós éramos coxos, nós andávamos claudicando pelo mundo, Ele mudou a nossa sorte. Assim como Ele abençoou a vida de João Batista, mesmo que o profeta tenha dado a sua vida, com certeza aquela palavra fez com que o profeta desse os seus últimos passos como um herói, com os joelhos tratados, com as pernas de quem caminhou firme, abençoado por Deus. Em terceiro lugar, de volta para casa, essa é uma sensação boa e proporcionada por Deus, quando os nossos pés estão no caminho.
Aí ele diz assim, o profeta, versículo 8: e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Aí, novamente, né, o profeta está tratando aquela questão, dado o momento histórico que o povo é libertado do cativo, é remido. Mas o profeta aqui também aponta para aquele que viria. E aí, nesse sentido, essa profecia também é uma profecia messiânica, que se cumpre na pessoa de Cristo. Afinal de contas, não há como nós lermos esse texto, versículo 8, ele fala esse bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo, sem analisarmos as palavras de Cristo em João 14:6, onde ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Quer dizer, essa profecia, ela se cumpriu lá historicamente para o povo, que foi liberto do cativeiro, remido do cativeiro, mas também de uma forma definitiva para toda a humanidade em Cristo Jesus. E aí, nesse sentido, essa palavra profética é uma palavra messiânica, uma palavra para a minha vida e para a tua vida também, e para todo aquele que é encontrado pelo amor de Deus em Cristo Jesus. De volta para casa, essa sensação boa proporcionada por Deus, quando nós sentimos que os nossos pés estão no caminho. Nesse caminho que é Cristo Jesus, alcançados por Ele, resgatados por Ele. E nesse caminho, nós estamos livres do perigo. No versículo 7, ele diz assim: a areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. Será lugar fértil, será lugar abundante, e ali não haverá o chacal. No versículo 9 ele diz: ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por esse caminho. Nesse caminho, nós seremos protegidos por Deus, em Cristo Jesus, o nosso bom pastor, do lobo, do leão e do urso. É Ele que nos protege, nós estamos bem protegidos pelo Senhor. O próprio Isaías diz que aqueles que contenderem contra nós, preste atenção nessa palavra, aqueles que contenderem contra nós tornar-se-ão nada. Serão resumidos a coisa nenhuma. Nós estamos num caminho em que o Senhor mesmo é que nos protege, é Ele que nos abençoa, é Ele que nos livra dos nossos inimigos. Os nossos pés, eles estão no caminho, e aí tudo é festa, tudo é culto. Versículo 10 diz assim: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo, alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Nós estamos habitando numa terra onde há alegria. A minha vida é lugar de alegria, de celebração, é lugar de festa. Eu estava perdido, estava morto e revivi. Tudo será festa, tudo será culto. Na minha vida e na tua.
Quer dizer, nós que fomos resgatados em Cristo Jesus, hoje vivemos em novidade de vida, e isso é viver em novidade de vida, não marcados pelo passado, não marcados por aquilo que aconteceu conosco. Não devemos viver como o personagem, né, do romance do Graciliano Ramos, não como Luiz, com a vida totalmente comprometida por conta do seu passado. Não, Isaías visita o povo da parte de Deus para dizer que o cativeiro não seria determinante na história do povo, mas sim um operar de Deus, a restauração proporcionada por Ele, na minha vida e na tua também. Essa restauração se deu em Cristo Jesus, e nós hoje andamos segundo a vontade dEle. Então, por isso, na minha casa, na tua casa, onde eu habito, onde você habita, não é lugar de tristeza, não é lugar de gemido, é lugar de festa, de satisfação. Sempre será lugar de culto. Para quem voltou para casa, nos braços de Deus, trazido por Ele, experimenta essa sensação boa de que a realidade deve ser motivo de alegria. A sensação de que Deus nos curou. A sensação de que os nossos pés estão bem firmados no caminho que é Cristo Jesus. A despeito das circunstâncias, Deus é conosco. Que Deus te abençoe, que Deus continue a cuidar dos nossos corações. A palavra do Senhor, mais uma vez, é motivo de alegria e satisfação. Quero aproveitar também para mandar um beijo aqui. Não sei se ela tem acompanhado, mas quero fazer menção no aniversário da nossa irmã Marcela, 99 anos, que a igreja continue orando pela vida da irmã, né? E que tenhamos a irmã sempre como um bom exemplo, um bom referencial para as nossas vidas, de uma pessoa que, mesmo com 99 anos, tem se mostrado incansável na caminhada, sempre presente conosco, ali no culto, ali no templo da primeira igreja presbiteriana em Queimados pela manhã. Motivo de alegria, nossa irmã, que Deus esteja a abençoá-la sempre e dê a ela saúde e ainda anos de vida. Que Deus abençoe a todos. Sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, os que de ti recebem de Deus, cantai louvores que alcancem os céus, nos altos céus, louvor a Deus ressoam, e gratidão ao soberano amor. Redimidos com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem
filhos de